Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Os crimes de Olavo de Carvalho. Eu vou detalhar aqui para vocês o que compromete o guru de Bolsonaro no que concerne a atos ilícitos que ele está envolvido. Então, didaticamente, eu vou apresentar quais são esses ilícitos para toda a audiência. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, conhece o meu trabalho, para dar um like no vídeo para que possa ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, ainda não está seguro se deve confiar no meu trabalho ou não, assiste o vídeo até o final. E se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Bem, ontem eu já antecipei na minha live que uma série de situações comprometem o Olavo de Carvalho. Ele é o guru do bolsonarismo. Então ele dá toda a base filosófica do bolsonarismo enquanto fenômeno político. Olavo de Carvalho apareceu num vídeo há 2 dias atrás, puto da vida com Bolsonaro. E ele tinha uma certa razão dentro dos motivos dele. Após apresentar em detalhes o porquê que ele está tão puto com Bolsonaro e desesperado com os erros do capitão, você vai entender exatamente, né, o motivo disso tudo, ok? Então olha só, primeira coisa, né, a gente tem que sempre colocar isso de maneira clara. Existe um grande projeto pseudo-conservador para ser instalado no país através de Jair Bolsonaro. E o Olavo de Carvalho é mola mestra desse processo de conservadorização do Brasil. E claro, primeiro ponto que a gente tem que observar, algumas características. Por que eu uso o termo pseudo-conservador? Porque o conservadorismo clássico, ele não é assim como o olavismo cultural. O que o Olavo de Carvalho defende não é o conservadorismo tradicional, clássico. Embora ele tenha até lido autores do conservadorismo, até que em alguns pontos ele se assemelhe ao conservadorismo clássico, mas ele não é um conservador autêntico, ele é um pseudo-conservador que alimenta um reacionarismo social. E aí, primeira coisa, 2 grandes características do olavismo cultural: o anti-intelectualismo e o anti-cientificismo. Anti-intelectualismo por quê? Por que o Olavo de Carvalho é anti-intelectualista? Porque ele persegue intelectuais, os grandes acadêmicos, aqueles que fazem parte do mainstream intelectual brasileiro, que são majoritariamente de esquerda. Então ele tenta desconstruir a imagem e aquilo que foi desenvolvido no que concerne a obras desses intelectuais. Por outro lado, ele é anticientificista. Ele é covarde porque ele não se declara como anticientificista, mas nas suas ações e na retórica como um todo, ele presta um grande desserviço à sociedade porque ele desautoriza certas verdades científicas. Ele não as questiona, ele absolutiza uma outra verdade tentando desconstruir a verdade que já foi consolidada pela ciência. Então aí mora o perigo, muito dessa questão da cloroquina, né, dessa pandemia que nós estamos enfrentando, né, essa desobediência que existe por parte da população, acreditando nas baboseiras que o presidente fala. Muito disso vem da credibilidade de Olavo de Carvalho dentro do gado acrítico do Bozo. E aí, um outro ponto importante. Quando eu falei no outro vídeo que Abraham Weintraub é o braço filosófico do governo Bolsonaro, é ele que introduz, através do Ministério da Educação, os valores do olavismo cultural. Valores anti-intelectualistas e anti-cientificistas. Então o projeto Brasil Paralelo é um revisionismo histórico sem base historiográfica. O projeto Como Escolas Sem Partido, que fere a liberdade de cátedra dos professores, também vem nesse bojo. Agora, como que isso está sendo construído? Através de uma grande rede internacional que quer impor esse pseudo-conservadorismo no mundo.
E como que funciona o modus operandi dessa organização criminosa que quer consolidar o pseudo-conservadorismo, na verdade o reacionarismo, no mundo inteiro? Existem os grandes líderes que financiam essa rede internacional, dentre eles Stephen Bannon, e existem prepostos em vários países que têm, através da delegação de funções, o objetivo de implementar agendas por todo o mundo. E cada país tem um preposto cuja missão é dada. No caso do Brasil, o preposto é Olavo de Carvalho. Estão entendendo? Então, normalmente esses prepostos são intelectuais, filósofos, sociólogos, historiadores, pessoas que têm uma certa entrada no meio acadêmico, sejam elas formadas nos bancos universitários ou não. No caso do Olavo de Carvalho, ele é um pseudo-filósofo de quarta série. Mas é um cara que tem uma certa referência dentro do ambiente do debate filosófico. Então, como é que funciona o esquema? Existem lideranças internacionais que alimentam essa rede internacional, que quer impor uma retidão padronizadora de costumes e valores morais por todo o mundo. E aí, esses financiadores, eles têm os seus prepostos, dos quais eles delegam funções, e dentre essas funções está o domínio político num país. No caso específico do Brasil, Olavo de Carvalho tinha uma missão: eleger à presidência da República um indivíduo que colocasse essa agenda pseudo-conservadora à frente. No nosso caso, Jair Bolsonaro. Só que, nesse processo, o Bolsonaro tem que cumprir também com algumas obrigações que são determinadas por Olavo de Carvalho e que ele não está tendo êxito no cumprimento. Certo? A questão mais importante que tem que ficar clara é uma escola filosófica de extrema-direita que quer influenciar a cultura, a sociedade, a economia, a política, todas as estruturas que envolvem os países no mundo. Em cada país tem um preposto, e esse preposto tem, através de delegação dos grandes líderes da rede internacional, o objetivo de conseguir consolidar esses valores estruturais nos países. No caso do Olavo de Carvalho, no Brasil. Tá certo? E o que acontece? Tá? Essa rede internacional ela é financiada em paralelo por ações demasiadamente ilícitas, como tráfico de órgãos, tráfico de crianças, tráfico de mulheres e etc. Essas ações deletérias e nojentas é que alimentam financeiramente essa rede internacional. É quase um paradoxo, uma incoerência, porque ao mesmo tempo em que essa retidão padronizadora de costumes e valores morais tem que ser imposta no mundo, em todos os países, através dos prepostos escolhidos pela essa rede internacional, eles em paralelo promovem uma série de situações, de iniciativas que depõem contra aquilo que o conservadorismo prega. Porque traficar mulheres, rede internacional de prostituição, não é uma coisa que o conservador aprova. Mas esse pseudo-conservadorismo é um projeto de poder que visa dominar o mundo. E está muito longe do conservadorismo clássico, de indivíduos como Tocqueville, Burke ou Chesterton. Muito longe. Por fim, tá? Eles também financiam, através de indivíduos como Olavo de Carvalho, situações dentro da estrutura de poder dos países que têm um representante dessa instituição. No nosso caso, o Bolsonaro. Por exemplo, o Gabinete do Ódio. Ele é financiado, em parte, por esse dinheiro internacional. Só que nesse processo, tá, o Bolsonaro não cumprindo com as suas obrigações, o Olavo de Carvalho começa a ter uma série de prejuízos.
Porque está dentro do projeto o Olavo, ele influenciar a sociedade, muitas vezes, por consequência, ter que ser processado, como aconteceu no caso do Caetano Veloso. E muitas vezes, a própria rede internacional não financia nesses casos. Então é necessário colocar o seguinte, tá? O Stephen Bannon foi estrategista-chefe da Casa Branca, né? Ajudou o Donald Trump. O Donald Trump também faz parte desse processo, ok? O Donald Trump, quer queira ou quer não, está conseguindo cumprir com algumas medidas basilares desse projeto. Só que o Bolsonaro não está conseguindo lograr êxito no Brasil, por quê? Em parte por dois grupos dentro do governo que atrapalham o Olavo de Carvalho. O grupo militar, certo? Que muitas vezes freia Jair Bolsonaro ou não deixa que a influência filosófica do olavismo cultural determine ações do governo, e um outro braço teocrático pentecostal, liderado por figuras como Damares Alves e pelos pastores canalhas da fé que sustentam politicamente Bolsonaro e que, através de uma visão tacanha da sociedade, acabam por atrapalhar o projeto de dominação dessa rede internacional através de Olavo de Carvalho. Por isso que ele está puto. Porque a fonte secou. Porque até então ele estava sendo financiado por esses grupos. Tanto que ele foi processado várias vezes e não reclamou. Pagou aquilo que tinha que pagar, indenizou as pessoas que tinham que indenizar. Só que a fonte secou. Porque esses líderes da rede internacional estão putos com o Olavo, porque o Olavo não consegue fazer acontecer o Jair Bolsonaro como líder político aqui no Brasil. Essa rede internacional tem os seus prepostos concentrados nos Estados Unidos. Não importa se o cara quer influenciar a política da Argentina, da França, da Austrália, de algum país da África, da Ásia, da América Latina, não importa. Esse indivíduo tem que morar nos Estados Unidos porque eles têm reuniões habituais. E lá dos Estados Unidos eles estão blindados para algumas ações que possam prejudicar o planejamento da rede internacional. Então eu finalizo esse vídeo só para que vocês possam refletir. Por que o Olavo de Carvalho está desesperado? Porque a fonte secou por parte dessa rede internacional. Bannon não vai mais financiar ele. E todos os prejuízos que o Olavo de Carvalho tiver daqui para frente, ele vai ter que arcar sozinho. Por isso o desespero dele, a raiva, o ódio que ele está de Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro é inapetente como governante. Tá claro que ele é inapetente. E essas influências do campo militar e principalmente do campo religioso, essas falácias teocrático-pentecostais, estão atrapalhando o seu governo, tirando a credibilidade de grupos que poderiam sustentar o governo de Bolsonaro, inclusive no Congresso. E isso deixa o Olavo de Carvalho desesperado, por quê? Porque ele apostou todas as fichas em Bolsonaro, mesmo sabendo das suas limitações, acreditava que ele pudesse ter perspicácia para fazer um governo um pouco mais sério, que conquistasse a confiança do mercado e da sociedade como um todo, pelo menos grande parte dela, e ele não consegue colocar à frente por um egocentrismo e por estar também colocando à frente uma série de pensamentos tacanhos e retrógrados que atrapalham, né, o estereótipo dele ser bem aceito pela sociedade. Por isso que o Olavo está desesperado. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Um abraço a todos.